Meu amigo, se você quiser fazer o seu dinheiro render nessas épocas de Selic magrinha, você vai ter que ser cada vez mais criativo para buscar investimentos. E às vezes se você for lá para renda variável, talvez não seja nem o seu perfil, um risco muito grande. E se eu trouxer para você investimentos em renda fixa, diferente de tudo que você já viu, como um fundo de dívidas? Quer saber o que é isso? Então fica ligado aqui. Bom demais a conta. Meu nome é Kleber, Natal, Rio Grande do Norte. Um forte abraço para você. Bom também. Vitor Cândido, muito obrigado por você estar aqui de novo no nosso canal. Para você que não acompanhou o nosso primeiro vídeo, tá aqui no card para você, falou de economia. Conta um pouquinho do seu trabalho na Journey, o que faz a Journey Capital, Vitor? Bom, a Journey é uma gestora focada em crédito privado e renda fixa. Eu sou economista-chefe, então basicamente eu sou responsável por acompanhar a economia brasileira e internacional e como que isso impacta os investimentos dos diferentes fundos da casa. E também ajudar a desenhar as estratégias, né, como que a gente vai expor a casa aos riscos macro, né, os riscos da economia, de inflação, de juros, que tem um impacto enorme sobre renda fixa, né? E também ajudar a desenhar a parte de modelagem quantitativa, ou seja, tem muito número, a gente usa um monte de modelo estatístico, econométrico, inteligência artificial para ajudar o time de gestão a tomar a melhor decisão. No fringir dos ovos, o resultado que você espera com esse tanto de entradas aí é tentar mitigar um pouco do risco econômico na escolha dos ativos que os fundos de vocês têm, é isso? Não só mitigar o risco, como também a gente achar alguma oportunidade na macroeconomia, por exemplo, se a gente acha que os juros vai cair, a gente conseguir fazer isso de um jeito que renda mais para o nosso investidor, ao mesmo tempo que a gente também protege o investimento. Legal, a gente está hoje aqui na UDG Connect, na sede da UDG Investimentos, escritório da XP aqui em Poços de Caldas, que a gente agradece muito aqui por ceder o espaço para a gente estar gravando esse vídeo para você. Vamos do básico, tá? Para acessar um fundo de investimento, via de regra, você faz via corretora, via bancos, né? Você tem um gestor de um fundo, uma casa que compõe, que cria esses fundos, certo? A Journey, que é a empresa do Vitor, ela cria um pacote ali que tem vários papéis, né? Vários produtos e ela vende para você através das corretoras. É isso mesmo. Na verdade, o fundo, ele é um veículo, né? Como a gente gosta de dizer. Então, ele é a ferramenta que a gente vai usar para criar uma carteira, né? Do mesmo jeito que você poderia fazer com ações, com moedas, a gente faz com títulos de dívida, diferentes títulos de dívidas, do jeito a mitigar o risco e ter um maior retorno. Então, no final do dia, de forma bem simples, é isso que a gente faz. Legal. E falando em título de dívida, vamos lá. Uma empresa está precisando de recurso para um projeto, para expandir os seus negócios. Ela tem algumas opções. Ela pode ir para o mercado acionário ou ela pode falar, olha, gente, tá aqui o meu balanço, uma empresa audita esse balanço, dá uma nota para ela como boa pagadora, assim como você tem seu score de crédito pessoa física, as agências de rating vão lá falar, olha, desde uma nota máxima até praticamente com risco de dar calote, essa empresa ela tem um título X de boa pagadora ou não. E aí ela emite um título de dívida que chama debenture, que é um título de renda fixa para nossa surpresa, mais arriscado, claro, que Tesouro Direto, CDB, LCI, LCA, claro, né? Mas é um título que a empresa te promete pagar aquela dívida mediante um acordo de juros, que pode ser pós-fixado, pré-fixado, depende do título de dívida. Debenture é isso aí, certo? Exatamente. É uma dívida empacotada num título. Então eu falo o seguinte, olha, eu estou emitindo essa debenture, o prazo dela é 10 anos, então o prazo final dela de amortização e juros é 10 anos. Pode pagar juros só no final, pode pagar juros semestral, os cupons, né? Os cupons, mas tem uma coisa nova. Alguns anos atrás criou-se a debenture incentivada. O incentivado não é que tem alguém lá, vai, você consegue, você vai conseguir pagar essa dívida. Não, a debenture incentivada, ela isenta pessoas físicas de imposto de renda. Então, você pode comprar uma dívida, uma renda fixa, e não pagar imposto de renda sobre os ganhos daquilo. Então, a debênture incentivada, ela é um produto incrível, porque ele combina o melhor de dois mundos, renda fixa e quem não quer não pagar um imposto, né? Legal. Então, ele tem alguns riscos, né? Não é um produto trivial, mas a gente vai explicar isso. Mas falando um pouquinho da Journey, a casa já existe há alguns anos, foi fundada pelo Rogério Russolini, foi diretor de grandes bancos no Brasil, grandes casas, JP Morgan, Barclays, grandes bancos. A gente é distribuído pela plataforma da XP, a casa tem mais de R$500 milhão sobre administração. A gente falou, cara, a gente tem um produto muito legal, só que ele é um produto que precisa ser muito bem explicado. Então, e vamos pegar esse gancho seu, olha. Você colocar todo o seu dinheiro, ou concentrar o seu dinheiro em
poucas empresas, poucos títulos privados, que são as debentures, isso você vai levar o risco da empresa com você e você vai acabar ficando concentrado em poucas empresas. O legal do fundo de dívida é que esse cara, que o dever dele, da empresa dele, da Journey, é fazer essa seleção para você e te permitir financiar essas empresas, que no final da história você está financiando empresas com o seu dinheiro. O investimento sempre é assim, você está emprestando seu dinheiro para alguém, né? No caso das debêntures, você está colocando dinheiro na economia essencialmente. Só que com a vantagem da diluição de risco, porque você faz o trabalho de escolher, porque não é fácil fazer isso, até porque você tem uma equipe enorme para fazer isso. O investidor pessoa física, ele fala, olha, eu quero participar disso, as taxas são atrativas, geralmente mais atrativas até do que Tesouro Direto, por exemplo, justamente porque são ativos que têm mais risco, não tem nada mais seguro num país que um título de dívida pública. Só que com o estreitamento de Selic você tem que começar a ser mais criativo, buscar novas formas e investir no fundo de debenture significa que eu posso estar exposto a essa rentabilidade maior, mas sem o risco de dar uma de doido, bater numa empresa e ela me dar o calote, o vulgo default. Faz sentido? Faz total sentido. Não só para debênture incentivada, mas para crédito em geral, né? Títulos de crédito em geral, tem que tomar um cuidado muito grande, porque no final do dia você está emprestando dinheiro para alguém, né? No caso da ação, na ação você está comprando um pedaço da empresa, você é um sócio daquilo. Exato. No caso de uma debênture ou de uma nota promissória ou de qualquer outro título de crédito, você está emprestando dinheiro. Então, quando você quer emprestar dinheiro para alguém, você quer ver qual a capacidade de pagamento que aquela pessoa, que aquela entidade financeira tem. Então, o que a gente analisa, a gente faz basicamente uma análise muito parecida com o que o pessoal de ações faz. A gente projeta o fluxo de caixa, a gente projeta quanto que a empresa vai gerar de lucro no futuro e se ela tem capacidade ou não de pagar aquela dívida. A partir do momento que a gente faz essa análise, que é uma análise muito criteriosa, a gente tem um time extremamente competente de analistas para fazer isso, esse time leva para o time de gestão e fala, olha, a gente gosta dessa empresa, a gente acha que ela tem capacidade de pagar a dívida que ela vai emitir, ou uma dívida que já emitiu e está no mercado secundário, que não necessariamente a empresa vai pegar o dinheiro agora, mas ela já pegou e alguém que emprestou quer passar isso para outra pessoa. Então o time fala, a gente gosta dessa empresa, ela tem capacidade de pagar. Isso é uma análise que demora dias, às vezes semanas, para ser feita para uma única empresa. E o time de gestão vai olhar e falar, para esse risco ela teria que ter um preço X, ou pagar uma taxa Y. E aí, se paga essa taxa, aí a gente faz o investimento, a gente compra esse título. É um trabalho muito criterioso, muito de formiguinha. E tem uma outra coisa. Você, pessoa física, ter uma carteira de debêntures extremamente diversificada, você teria que ser uma pessoa bastante rica. Ter alguns milhões de reais para fazer só isso. Alguns milhões para investir numa única classe de ativo. E eu somo uma coisa no que você está dizendo. Como é um produto de risco, esse milhões tem que ser um pedaço do Tem que ser um pedaço. Cara. E para fazer isso com eficiência, você teria que se dedicar a analisar as empresas a fundo, não só as empresas, os riscos de mercado inerentes ao mercado de renda fixa. Então, é um trabalho muito difícil. No nosso fundo, por exemplo, a gente tem 3 fundos de debêntures incentivadas. Vou explicar um pouquinho a diferença entre eles. Eles têm diferenças sutis, mas no core, né, no núcleo, eles são bastante similares. Você pode entrar com R$2.000. A gente tem 2 fundos que o investimento mínimo é R$2.000 para pessoas em geral. Está disponível em quase todas as plataformas independentes de investimento. Por quê? A gente quer democratizar. Então você pode, com pouco dinheiro, ter acesso a uma análise de crédito extremamente bem feita, um fundo que aloca com muito critério e uma equipe que monitora os riscos diariamente. Então, o fundo é um veículo muito eficiente para você se expor a isso. Como você falou, a taxa de juros caiu muito. Né? Quando a taxa de juros cai muito, obviamente a renda fixa perde seu appeal, né? Naturalmente. Mas tem uma coisa interessante, a renda fixa perde seu appeal, outros mercados ganham appeal, né? Como ações e multimercados. Não é para todo mundo, né, correr risco. No geral, todo mundo tem que correr risco. Quanto menor for a taxa de juros, mais risco você vai adicionando, né? Até quem é muito conservador, um pouquinho ele vai ter. Então, a renda fixa sempre vai existir. Produtos de renda fixa ainda são necessários, sempre vão ser necessários. Renda fixa é crédito, a economia precisa de crédito. Crédito é o sangue na veia da economia. A casa hoje a gente tem 5 fundos abertos para os investidores em gerais. E eu queria explicar 3 fundos que eu acho que são os mais interessantes. Eu acho que tem um apelo bastante grande para as pessoas hoje, né? A gente tem 3 fundos de debêntures incentivadas. Vou falar de 2, o Endurance de Juros Reais. Esse é um fundo para quem quer um retorno maior. Esse é um fundo novo, ele tem tido uma rentabilidade muito grande. Ele é um fundo que
super arriscado. Ele é um fundo de renda fixa que, às vezes, ele tem uma volatilidade igual um fundo de ações. O que quer dizer isso? Ele compra a debênture incentivada, só como ele é um fundo de juros reais, ele acompanha a variação da NTN-B, que é o título do governo. Tesouro IPCA. Tesouro IPCA. Então, além do Tesouro IPCA, tem mais um risco de crédito que você ganha ali. Então, quando o título, a NTN-B melhora muito de preço, esse fundo ganha muito dinheiro. Também do mesmo jeito que a NTN-B piora, o fundo sofre. Então, a gente pilota esse risco o tempo todo, né? A gente consegue, no jargão, aumentar a duration, diminuir a duration. O que quer dizer a duration de uma dívida? É quanto tempo eu vou receber essa dívida, né? Quanto mais longa for a duration, o pouquinho de variação de taxa tem uma variação no preço enorme. O que quer dizer? No final do dia, o preço de uma dívida, ela é o fluxo que você vai receber da dívida, né? Os cupons mais o valor principal, dividido pela taxa, 1 mais a taxa elevada. Então, se a taxa diminui, esse valor aumenta, e aí que você ganha dinheiro, né? Porque o valor daquela dívida melhora. Se você tem uma dívida que vai ser paga com juro menor, né, naturalmente ela é mais valiosa, né, para o detentor. Esse é o jogo que a gente faz no Endurance Juros Reais. Ele é um fundo super apimentado, é um fundo que faz total sentido a pessoa ter. No momento que a inflação subir, o que vai acontecer? Como ele é um fundo que todos os títulos são IPCA+, a inflação sobe e você ganha no nominal. Ah, Vitor, mas eu faço isso numa NTN-B, eu não vou correr risco de crédito. Na NTN-B você vai pagar imposto de renda sobre o aumento da inflação. No fundo de juros reais com debêntures incentivadas, não tem o IR. Uhum. Né? Então você não paga. Mas esse é um fundo, ele é até um pouco diferente dos nossos outros fundos, ele é um fundo para investidor qualificado, investimento mínimo de R$10 mil. Esse é um fundo que a pessoa tem que entender que ela vai correr mais risco. Certo. Não é uma renda fixa tradicional. A gente tem o Endurance Plus, esse é um fundo de debênture incentivada também, e ele é um fundo que usa hedge. O que ele quer dizer? Duvido que você explica isso. Eu vou explicar. O hedge é uma proteção, é um seguro que você compra, tá? Esse fundo, ele compra as debêntures incentivadas e o hedge é para te proteger dessa variação que o fundo de juros reais tem do Tesouro IPCA, tá? Então, a gente protege o cliente dessa variação. No Endurance Plus, a gente faz isso de forma ativa. O que quer dizer? No cenário que a gente fala, olha, a curva de juros, ou seja, o preço do Tesouro IPCA vai piorar, isso prejudicaria o fundo, a gente pode proteger, fazer o hedge e proteger o cliente disso. Se eu mantiver o hedge e a NTN-B melhorar de preço, eu não pego esse movimento, eu fico exposto só à qualidade do meu crédito. Como a gente monitora o mercado, a gente tem uma equipe que opera muito bem o risco macro, né, que é esse risco da taxa de juros na economia, quando a gente fala, olha, a curva de juros vai melhorar, o Tesouro IPCA, por consequência, vai ficar melhor. A gente tira o hedge, diminui o hedge, então ele é ativo. Esse é um fundo até que nos últimos 2 meses foi o melhor fundo da sua classe. São os fundos de debênture incentivadas que usam hedge, mas ele não necessariamente está 100% protegido. Ele é uma renda fixa que tem uma pimentinha ali, não é aquela... renda fixa que varia. É uma renda fixa que varia. E é uma coisa interessante porque, antes de falar do Voyage, que esse sim é um fundo bem tranquilo, mas o mercado de crédito no final do dia é um mercado de dívida, né? O dinheiro sai do seu bolso para financiar algum projeto. O risco é inerente a isso. É inerente que vai pagar um juro para você. Isso não existia no Brasil, então esse é um produto novo. Essa é a renda fixa. O que a gente tinha aqui eram aplicações financeiras. Então, a renda fixa que o brasileiro está acostumado está deixando de existir. E a gente tem o Voyager, que esse é um fundo de credit picking, ele não é um fundo de debêntures incentivadas, então ele é um fundo que não tem isenção no imposto de renda, tá? Mas ele é um fundo que investe em diversos setores da economia. Ele é o mais conservador da carteira? Ele é super conservador, tá. ele não tem... Esse é um fundo que não se expõe ao risco do Tesouro IPCA. Os títulos dele são CDI+, né? Ou seja, Selic mais alguma coisa. Então, ele não tem a volatilidade que os outros fundos têm. Ele é um fundo que a gente tenta fazer que ele funcione como um reloginho. A gente consegue, como ele tem pouca vol, né, baixa volatilidade, você não vai ver o seu investimento variar muito nesse fundo. Ele é um fundo que a gente brinca de reloginho. A estratégia dele é uma estratégia na qual ele é um fundo que fica com muito caixa, né, investido em títulos públicos. E uma parcela pequena do caixa a gente vai tentar buscar o crédito com gordurinha. O que é um crédito de gordurinha? É um crédito que a gente analisou muito bem, que a gente gosta, às vezes é de um nome um pouco mais arriscado, a gente combina isso com nomes menos arriscados e com um caixa bem gordo. Ele é um fundo que dá uma liquidez fantástica, né? Ele é um fundo, apesar do resgate dele ser 30 dias, mas ele é um fundo que ele funciona muito bem para você pôr um pouquinho de pimentinha no dinheiro que você quer deixar parado,
dinheiro que você vai precisar daqui 6 meses, 4 meses, mas ele também é um fundo que escolhe muito bem o seu crédito. Eu acho que tem um pouco de pânico também, a Selic caiu. Selic baixa não quer dizer que você não vai ter rendimento em renda fixa, ela só está criando uma classe nova, a gente vai começar a olhar produtos mais apimentados de renda fixa, a gente vai se expor na curva de juros, com óbvio, calibrando o risco. A gente sempre tem que lembrar, a gente tem um dever fiduciário, a gente tem o dinheiro de milhares de investidores com a gente, então a gente tem que ter o cuidado e o carinho de cuidar do dinheiro das pessoas, porque no final do dia é o sonho das pessoas que estão ali, é o dinheiro muito suado, né, que as pessoas investiram. Exato. Eu digo assim, o fundo cai muito bem para quem valoriza o maior ativo que a pessoa pode ter, aquele que nunca volta atrás, que é o tempo. Exato. Né? O investidor às vezes olha assim, mas tem taxa de performance. Graças a Deus tem taxa de performance, Graças porque você está no mesmo jogo que eu. Exato. Nós estamos indo no mesmo interesse, a convergência de interesse, certo? Exato. Você tem total interesse em bater o benchmark, porque você vai ganhar taxa de performance e eu vou beneficiar com uma taxa maior do que investimentos tradicionais. Né? E todos esses fundos têm taxas de administrações de 1% ou menos, tá? Então a administração já é baixinha, não é uma administração alta e isso o investidor tem que levar em consideração no cenário de Selic baixa taxa de administração. Não faz sentido nenhum numa Selic de 5% você ter uma taxa de 2% de administração. Isso quer dizer que o gestor tem que tomar muito mais risco para cobrir isso. Exato, né? para sobrar para mim, né? Exato, então a gente cobra uma taxa baixa, a gente acredita nisso e a gente acredita muito na performance, que a performance alinha os nossos interesses. Se o meu cotista ganha dinheiro, eu ganho dinheiro. O fundo com performance é um fundo que, como você falou, alinha todo mundo no mesmo barco. Legal, Vitor. Conta para o pessoal que quiser ter acesso a esse fundo, tem que ter uma conta na corretora, dos agentes da XP, essencialmente, ou vocês estão em outras plataformas? Não, esses fundos que eu falei, eles estão disponíveis na XP, a gente também está disponível em outras plataformas, mas pela plataforma da XP você consegue acessar qualquer um desses 3 fundos que eu falei, o Endurance, só lembrando, o Endurance Juros Reais, o Endurance Plus e o Voyager. Em breve a casa vai ter mais produtos, estamos pensando eventualmente no multimercado com baixa volatilidade, exatamente pensando na pessoa que quer um pouquinho mais de risco, mas não quer muita volatilidade. Então você consegue acessar pela plataforma da XP, pelos agentes autônomos, como o pessoal aqui da UDG, né, os nossos produtos. Como eu falei mais cedo, a gente é uma casa que preza pela democracia no investimento. Então, dos fundos que eu falei, tirando o Endurance Juros Reais, que é para o investidor qualificado, que está a fim de tomar um pouco mais de risco, os outros 2 tem aplicações mínimas bem baixas, é bem acessível para todo mundo. Então, no final do dia, a gente quer levar o nosso conhecimento e o nosso edge, né, nosso diferencial para todos os brasileiros. Legal, Vitor. Muito obrigado por estar aqui, cara, pela entrevista. Eu acho que levou muito conteúdo para você, né, cara? Fundo de dívida é um assunto realmente você vai achar em pouco lugar. E se você gostou do vídeo, não se esquece de se inscrever aqui no canal e a gente se fala, hein? Grande abraço para você, cuide bem do seu dinheiro e tchau, tchau.